exposição. O primeiro deles é que cuidem o volume do celular. Às vezes acontece de tocar uma música, um alarme, um WhatsApp, que nos atrapalha e atrapalha o trabalho da espiritualidade. Continuamos, como sempre, pedindo as doações de alimentos, as doações de materiais de higiene para as nossas cestas, dos nossos assistidos. Elas podem ser entregues hoje, durante as exposições às 20 horas, nas quartas-feiras às 16 horas e nas sextas das 14 às 17. E as segundas, tem as segundas às 4, às 16 horas. Aqui não tem a segunda-feira ainda. E como nós gostamos de puxar brasa para o nosso assado, convidamos também aqueles que têm jovens e crianças a se juntarem a nós na evangelização às sextas-feiras, às 20 horas. Convidamos também, a partir da semana que vem, o mês de outubro, ele será todo dedicado à evangelização e à família. Então convidamos a todos os presentes que queiram convidar os seus jovens, as suas crianças, parentes, amigos, para comparecerem às nossas exposições do mês de outubro. Estão sendo preparadas com muito carinho, com muito capricho, também pelos nossos evangelizandos. Vamos começar a nossa noite com uma mensagem. O problema é seu. Não espere que outro venha resolvê-lo em seu lugar. Você é capaz de encontrar as soluções por mais difícil que lhe pareça a questão. Enfrente-a com firmeza. Não seja precipitado. Confie na ação de Deus a seu favor. Mesmo quando você não puder elucidá-la de pronto, aguarde com paciência. O problema não tem existência real. Ele está dentro da sua própria mente. Faça-o desaparecer. Você tem capacidade para realizar isto por conta própria. Ninguém é melhor do que você. Creia nas forças que possui. Resolver problemas é adestrar as forças. Que Deus Pai Todo-Poderoso derrame seu manto de amor em todos nós durante a exposição de hoje e que possamos dividir essa energia com todos aqueles que amamos. Que assim seja. A exposição de hoje está a cargo do Júlio. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, embora eu acho que Escolhi a Deus. Ah, tá. Porque a gente vai falar sobre problema e a mensagem dela era sobre problema. Então ela já deu a exposição, vamos passar o passo, se deu. Então eu quero agradecer, antes de tudo, pela presença de todos, saudar o pessoal que está na live agora nos assistindo, e também aqueles que, porventura, não conseguiram nem vir nem assistir a live ao vivo, que possam ver depois que o nosso canal, estão todas as exposições, todas as preces lá, para aquele que diz assim, eu fui no recanto e eu perdi. Não perdeu, está lá, está gravadinho, para que todos possam ver todos os temas, Agora mesmo, em outubro, vai ter novidades aí que eu não vou dar spoiler, porque eu não sou de evangelização infantil, sou só um voluntário, E então, é dizer que também é uma satisfação muito grande cada vez que a gente chega aqui na frente e traz um estudo, traz alguma coisa que faz com que a gente vá lá estudar, como diz a minha colega Mábio, que a gente vai aprender primeiro, E que bom, porque é como o professor, cada vez que ele vai dar uma aula, não que eu seja um professor, ele vai sempre recapitulando aquele conhecimento, e o ano que vem ele dá uma aprimorada, mas a base vai estar sempre lá. Quem ganha sempre é ele, em primeiro lugar, por estar sempre dentro do conhecimento. Pena algumas pessoas que não dão o valor ao conhecimento que um professor passa, mas aí é outro detalhe. O que coube para nós trazer hoje é o problema difícil, como falou ali a mensagem da nossa colega. Jesus no Lar é o nosso livro, capítulo 36. Só que antes da gente começar a falar sobre um problema difícil, eu até pensei, eu vou pedir para levantar a mão quem é que não tem problema, mas é sacanagem, que ninguém vai levantar a mão. Então, eu vou convidar cada um de nós aqui, vamos esquecer lá fora agora e vamos pensar só aqui,
e que a gente vai selecionar dentre tantos problemas que nós temos, um só. E vamos deixar ele no cantinho da mente enquanto a gente vai falando aqui na frente. E a própria mensagem já começou dizendo que a solução do problema está em nós. Durante o estudo, vamos ver se é verdade. Mas vamos pensar assim, a gente não consegue imaginar qual é, mas a gente sabe que cada um de nós aqui tem uma situação difícil que passou, que está passando, ou que sabe que virá. E vamos deixar esse problema difícil no HD ali, quase na área de trabalho. E de vez em quando a gente vai falando aqui e vamos pensando nele. E vamos pensando, e lá no final a gente vai ver se ele é tão difícil, se ele é mais difícil, ou se ele não é tão difícil assim. A história de hoje, ela fala, como Jesus mesmo falava sempre por parábolas, porque é uma forma fácil da gente gravar. Também, no livro, Jesus conta uma história aos ouvintes na casa de Simão Pedro, que um pai estava na frente de 3 filhos, esses 3 filhos estavam discutindo quem ia tomar uma certa decisão, qual que era o mais importante para tomar à frente dos negócios. E aí então esse pai olhou, é um sábio, né? Ele disse assim, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma missão para cada um de vocês e vocês voltem depois e me digam como foi. Aí ele deu um vaso raríssimo para uma corça, que para mim era um carro, mas eu descobri que é um animal, e um bolo, mas um bolo feito a capricho pelo pessoal da casa dele, para levar ao príncipe a 3 milhas dali. E aí então os 3 saíram felizes da vida com a sua incumbência. Só que o que aconteceu? No meio do caminho, o que segurava o vaso chamou a atenção do cara da corça. Presta atenção, esse bicho vai fugir. E aí ele olhou para trás, irritado, tropeçou, e o cara do bolo disse assim, olha, esse teu vaso aí também não vai durar muito na tua mão. E aí então, presta atenção no teu bolo, o teu bolo é que não vai chegar lá, desse jeito. Óbvio, né? Nessa confusão dos 3 irmãos, a corça fugiu do cara que estava segurando, porque ele estava preocupado com o vaso do irmão. O do bolo foi tentar pegar a corça, caiu o bolo. E aí, desesperado, o do vaso tentou pegar também o bichinho e quebrou o vaso. Os 3 voltaram desacorçoados para o pai deles. E o pai disse assim, eu já esperava isso. Eu já esperava pelo simples fato de que se cada um tivesse cuidado daquilo que foi, se responsabilizou, e não tivesse se preocupado em cuidar do que o outro estava fazendo, teriam chegado ao príncipe. Mas eu já esperava isso. E aí ele então termina dizendo para eles, né? Cada um cuida da sua parte. E me lembrou isso, enquanto eu estudava, me lembrou um colega que eu tive numa empresa que eu trabalhei, que ele não era muito... Sabe, a gente chega às vezes, bom dia, tudo bom, como é que tá? Ele sempre sério, sisudo. E aí o que acontece? Os colegas acabam brincando com um cara assim. Puxa ele, às vezes até para fazer ele brincar. E ele tinha uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Porque às vezes tu não tá bem para brincadeira. Às vezes tu não tá legal. E às vezes o teu perfil é uma pessoa serena, quieta, calma e não quer brincadeira com ninguém. Quer só trabalhar. E ele era um bom profissional. Ele olhava para... Quando ele chegava no auge que a paciência dele já tinha estourado, ele dizia assim, vamos brincar de vida? Eu brinco a minha, tu brinca a tua? E aí o pessoal entendia que tinha chegado no limite, né? E em meio a isso também, vem uma frasezinha que muitos de nós já devem ter escutado, que é, por que a tartaruga vive mais de 100 anos? Né? Porque ela cuida da própria casa. E essas coisinhas que a gente vem falando, e vem trazendo dessa história, faz a gente refletir que existem 2 tipos de problemas. Não vamos esquecer daquele que a gente está pensando, o nosso problema. Existem 2 problemas, basicamente. O que nós criamos e aquele que vem conosco na existência. Esse que é natural, esse que é... aquele problema que a gente está estudando na casa espírita, que vai na igreja rezar, que vai no seu centro de orações para tentar descobrir o que está acontecendo, ou pelo menos rezar e pedir força para continuar, esse é um problema difícil e que não terá solução, somente dependendo da gente. Porque é uma doença que veio para levar um ente querido, um filho, um pai,
uma criança que nasce já com um problema, do qual o médico diz, não tem volta. Nós espíritas, nós estudamos e não nos faz melhor que ninguém, mas acalma o nosso coração saber que aquela criança que com 1 aninho de vida foi diagnosticado com um problema, e ela vai vir a desencarnar, na verdade ela veio cumprir o tempo que faltava. Ela veio fazer cumprir o seu resgate. Então, automaticamente, a gente sofre, a gente chora, a gente entra em luto quando perde um amigo, um querido familiar. Mas a gente passa da fase do luto, passa para a fase da saudade e segue a vida. Porque a gente vai ver aqui, de acordo com o estudo, lá no finalzinho, que a gente encontra eles de novo. E isso é uma sensação muito boa para o nosso coração. Mas trazendo agora para problemas, se eles são difíceis ou não, vamos analisar uma coisa bem simples. Estou lá no mercado, cheguei no caixa, estou com pressa, tem uma pessoa na minha frente e eu me irrito. E eu digo para ela, essa guria do caixa é muito lerda. Eu estou com pressa e ela está muito devagar. Aí ela olha para trás, olha para mim e diz, é verdade. Não sei como é que não bota para a rua isso aí. E ali eu criei um problema. Eu não tinha um problema. Eu já criei meu problema não chegando a tempo no mercado dos meus compromissos. Automaticamente, eu começo o meu problema e muitas vezes nós criamos a sementinha do problema, ela nasce onde a gente nem vê. E aí, nós dizemos, que horror, a minha vida é só problema. Essa pessoa volta para trás, ela também poderia me ofender, dizer assim, a pessoa está trabalhando, tenha paciência, viesse antes para o mercado. Então, eu já vou ficar mais revoltado com a caixa e com aquela pessoa que não concordou comigo. São pequenos problemas que nós poderíamos evitar. E aí a gente vai adiante, numa coisa que quase ninguém aqui passou, problema no trânsito. Isso aí é difícil, né? A gente ficar irritado. Porque uma pessoa nos fecha, uma pessoa nos toma a vaga, né? Às vezes tu vai estacionar, o cara chegou na tua frente. E é mais uma coisa. E a gente vai usando esses detalhes do dia a dia, porque é aí que surge, porque de um pequeno problema que eu gero aqui, eu posso chegar até um óbito. Porque uma vez eu vi aqui na frente do Guanabara, um carro parou, o outro parou, não bateu, mas parou muito próximo, e cada um desceu com um pedaço de pau na mão. Porque a gente já está com a cabeça a milhão. Aquilo ali foi só a faísca que precisava para a pólvora queimar. Então, a importância de que nós devemos dar ao problema da seguinte forma: eu preciso ser muito rápido no pensamento. Eu pensei e digo, não, peraí, isso não vai dar boa coisa, isso não vai levar para... Não, mas eu tenho razão. A gente sabe que muitas vezes a gente tem, mas ter razão ou ser feliz? Então, a gente diz, evitou mais um, e aí então a gente vai para o terceiro case que a gente trouxe aqui. Esse sim, esse quase a gente não tem problema, que é o casamento. Esse aí não tem problema nenhum. Por quê? A gente fala no casamento, mas na verdade é o irmão, a irmã, o tio, o primo, o vô, porque o casamento inicia tudo. O casamento inicia a família, né? Então, une-se duas pessoas totalmente diferentes. Elas dizem que são iguais porque estão apaixonadas, mas elas são totalmente diferentes. São espíritos que encarnaram, cada um com a sua missão, e lá a gente combinaram até na espiritualidade, a gente vai se encontrar aí. Mas esquece, né? E aí, para tu ficar 34 anos do lado de uma pessoa, teve problemas. E difíceis. Eu acho que eu sou o problema difícil dela. Mas, como se trata esse problema? Porque poderíamos, infelizmente a gente vê, né, a gente leva um pouco para o lado do humor, mas infelizmente o feminicídio está em alta. Homens achando que uma mulher é um objeto, e, não quer ficar comigo, então não vai ficar com ninguém, dá um tiro nela. E essas coisas que poderiam ser evitadas se a pessoa tivesse o discernimento de olhar para um ser humano e saber que aquele ser humano escolhe o que vai fazer da sua vida, se ela quer seguir ou quer ficar. Mas é incrível como a gente é envolvido por alguns sentimentos que eu até apontei aqui.
E esses sentimentos vão fazer a gente pensar agora naquele probleminha que eu pedi para nós guardar e nessas coisinhas que a gente vai levando no dia a dia. Orgulho, vaidade, avareza, egoísmo e julgamentos. Essas pequenas palavrinhas ecoando na nossa mente, parece, tá, que legal, ele falou, Não, a gente tem que introspectar essas palavras. E não é feio olhar para nós mesmos no espelho e dizer, eu estou meio egoísta ultimamente. Não é feio, nós estamos aqui na Terra, que graças a Deus estamos iniciando o momento de transição planetária, estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração, mas isso ainda vai levar tempo. Nossos netos, bisnetos, tataranetos talvez tenham um mundo bem melhor. Hoje a gente ainda está no turbilhão. E é no turbilhão que acontecem as coisas. Por um desses sentimentos aqui, desses defeitos, eu chamo isso de defeito, nós temos um ser humano que resolveu criar uma guerra contra o seu vizinho. Em 6 meses, se não me falha a memória, pelas informações que eu tive, foram 6.000 vidas. 6.000 desencarnados porque um homem quer um pedaço de terra. E acredito que se ele, depois de matar todo mundo, conseguir, talvez ele vai querer outro pedaço de terra. Porque a vaidade, o orgulho, a cobiça, essas coisas que fazem com que a gente crie os nossos problemas. Sem juízo de valor, quem é que está com razão? Mas algumas pessoas aqui me conhecem, sabem que eu gosto muito de música nativa gaúcha. E tem uma música que, se eu pudesse, eu entregava lá para esses presidentes desses países que estão em guerra. A música é muito bonita e no meio o cantor para e diz assim: se os senhores da guerra mateassem ao pé do fogo, deixando o ódio para trás, antes de lavar a erva, o mundo estaria em paz. Olha que coisa sublime para se dizer para um chefe de Estado. Mas não, infelizmente temos essa situação. Falando de problemas, a gente tem que falar que as escolhas, como falou naquela mensagem ali, as nossas escolhas nos levam aos problemas. E nós temos o tempo. A gente não pode perder o time, como diz, mas a gente tem o tempo. E qual é o tempo? Quando eu digo assim, eu estou louco para fazer tal coisa. Aí a pessoa, vai, faz. Aí às vezes eu vou. Aí dá errado. Tu viu que eu fui atrás de ti? Eu perguntei para ti. Tu deu a tua opinião. Mas eu tinha também o direito de dizer, não, mas peraí. Não é para tanto. Acho que eu não vou ir. Acho que eu não vou fazer. Então, a culpa. Essa palavra é pesada, né? A responsabilidade sobre o problema, se ele não é um problema de ordem natural, ele com certeza, se a gente parar para pensar, vai ver que a origem dele surgiu numa atitude nossa em relação àquilo. Porque às vezes a gente vê irmãos que não se falam há 20 anos, 30 anos, até vem a falecer um, e eles não se falam, eles não se conversam, eles têm um sentimento muito ruim, alimentam aquilo a vida inteira por aqueles sentimentos que a gente viu aqui, geraram um problema para outra vida. Chega na outra vida, um problema seríssimo de convivência, ou não consegue ter um bom convívio com ninguém, porque lá odiou, matou, fez alguma coisa no passado com aquele irmão que era para... Uma coisa que já foi dita aqui na frente por algum colega, quanto mais difícil for a situação com alguém, principalmente, que o nosso maior problema é com as pessoas, né? O resto a gente resolve. Coisas materiais a gente resolve. É pensar que, se eu creio num Deus que nos colocou todos no mesmo barco, certamente se eu estou nessa situação, eu preciso analisar a situação. Eu preciso ver o que eu preciso fazer para tirar o melhor disso. O Cortella dizia, ele diz às vezes, né? Faça o melhor com o que se tem, até arranjar maneira melhor para poder fazer melhor ainda. Às vezes as pessoas não fazem a coisa certa ou melhor, porque não está no tempo ainda, não é a minha hora.
A gente convida algumas pessoas para estudar no recanto e diz assim, não, espiritismo não vou me comprometer agora. Olha que tempo precioso a pessoa está perdendo de estar aqui entre nós, dando boas risadas, aprendendo com a doutrina espírita, não com nós, aprendendo nas obras básicas o quão importante é identificarmos os problemas de uma existência e passar devagarinho pelo problema, por uma dor, por uma perda. Porque é aquilo que dizem, né? Dia de sol, todo mundo te convida para ir para a praia. Mas no dia de chuva, e quando está frio, tu está lá sozinho olhando o mar. Então, o Espiritismo, ele te traz não a resposta, não a cura de uma doença, mas ele te traz através das obras e através de um estudo raciocinado o que realmente é um problema e como que eu posso fazer para resolver. E claro, sem contar que a frequência, a sintonia maravilhosa de uma casa espírita, quando se está falando de Jesus, de prece, de ajuda, quantas pessoas de nós aqui agora, nesse momento, está recebendo um passe da espiritualidade e nem está percebendo? Aí sai ali fora e diz assim, ai, como eu estou bem, eu estava com uma dor, agora não estou mais, eu estou com dor de cabeça, não estou mais, olha que maravilha. Então, às vezes, esse start, esse passo que eu devo dar a mais, talvez seja o fim do meu problema difícil. No Evangelho mesmo, no capítulo 27, item 12, fomos brindados com esse texto aqui que diz assim, olha só que fantástico. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, que é aquilo que a gente falou, né? E a outra das tribulações que ele se constituiu, a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. O próprio Evangelho diz que se a gente parar, pensar e analisar, a gente vai conseguir decidir aquilo que não estou conseguindo decidir. A gente vai conseguir buscar ajuda que a gente não acha que não existe. Sempre haverá uma pessoa do teu lado para te estender a mão, para te ouvir, para te dizer alguma coisa. Sabe por quê? Aquela pessoa talvez nem te conheça, mas ela foi enviada pela espiritualidade e a gente nem sabe. E eu posso dizer para vocês isso, até a gente não usa coisas assim pessoal, mas essa aqui foi bem pontual. Lá pelos idos de 70, 80, não que eu seja velho, né? A minha mãe estava numa parada de ônibus em Porto Alegre e ela, olha o pensamento dela, ela disse assim, bom, agora eu vou chegar em casa, ela estava passando por um problema muito difícil, eu era criança, eu tinha uns 12 anos, acho. Eu vou levar o Júlio para o pai dele e vou me matar. Mas sim, como que diz, eu vou no Guanabara comprar um frango. E aí, ela pensando assim, esperando o ônibus, ela sentiu uma mão no ombro, ela fez assim, um homem de terno, uma Bíblia debaixo do braço, botou a mão no ombro dela e disse assim, eu estou convidando a senhora para conhecer Jesus. E ela nunca tinha seguido nada, não era de nada. Ela disse, como assim? Não. Hoje nós temos um culto, né? Eu sei que a mãe chegou em casa, mandou tomar banho, trocar de roupa e fomos para o culto. E não se matou. E às vezes, a espiritualidade ela não pode mexer no nosso livre-arbítrio. Se a gente for fazer alguma coisa decidido, nós vamos fazer. Não interessa o que, se é bom ou ruim. Mas a espiritualidade, ela te dá... Quantos de nós não ouviu ouviu uma voz dizendo, pô, tu vai por aí? Será que eu devo pegar esse ônibus? Será que eu vou pela Barra ou vou pela RS aqui? E a gente não dá bola, porque são coisas muito rápidas que vão aparecendo. E como é bom quando a gente está com o radar ligado e realmente pega e diz, não, peraí, vamos acalmar o nosso coração, vamos acalmar nossa mente, vamos pensar assim, não, eu acredito em Deus, eu acredito no anjo da guarda, que ele está sempre ali, rezando para a gente não pisar na bola, porque ele também não pode mudar a nossa decisão. Então, aquele problema difícil causado, aquele problema que pode ser um problema rápido, a minha estada no supermercado,
Chegar lá e dizer, ó, vou esperar, né? O que eu tenho que fazer? Esperar. Procura um caixa, mas às vezes tu vai no caixa que só tem uma pessoa e os outros tem 10. Aquele demora pra caramba. Mas é a tua escolha naquele momento. Então tu tem que saber interpretar essas coisas de forma que tu consiga tocar o teu dia a dia. Quando tu acorda de manhã e diz assim, mais um dia, coisa boa. São mais problemas que virão. E eu tenho que estar preparado para isso. Infelizmente, nós vivemos de uma forma que assim, eu vou esperar acontecer o problema para depois resolver. E se tu tá com a tua fé em dia, com o teu coração em dia. Quando eu falo coração, eu falo caridade. A gente fala, a sensação de tu ajudar hoje uma pessoa em plena, não dá nem para dizer que a pandemia acabou, mas agora que deu uma amenizada, agora que veio os efeitos da fome, do desemprego, das pessoas morando na rua, das pessoas catando no lixo o que comer. Então, quando o nosso coração está cheio, é quando a gente sabe que a gente fez o mínimo. Mínimo. Um pacote de massa, sabe? Um miojo, né? Ou às vezes até um abraço, que é tão de graça, tão em conta pra gente, né? Um olhar. Às vezes a gente passa na rua e a pessoa fala assim, e tem gente assim, nunca vi? Eu acho tranquilo quando a pessoa faz assim, eu acho que eu tenho uma cara muito comum, porque muita gente me cumprimenta, e eu faço assim, porque é gostoso, houve uma troca de energia ali. Eu disse para a pessoa, bom dia, a pessoa me disse bom dia sem falar nada. Então essas pequenas coisas, às vezes, nos fazem chegar no trabalho melhor, nos fazem chegar na escola melhor, em casa melhor, e poder ouvir, porque às vezes a gente chega cheio de coisa do trabalho, e em casa tem uma situação para resolver. Pô, aí é feito o trovão. Só que não. Se a gente já disseram que quando um não quer, dois não brigam. Então, automaticamente, se um está naquela sintonia boa, traz o outro para essa. Vai demorar um pouquinho? Vai. Talvez até tu tome algumas, né? Mas daqui a pouco, acalma e abranda. Por quê? Porque o bem vence sempre. Hoje, em meio a esse turbilhão de problemas que a gente falou, eu trouxe um videozinho aqui que vai elucidar um pouco para nós como é que é uma pessoa que tem um problema ou vários problemas difíceis e como ela encara. Ela vai nos ensinar? Não. Ela vai mudar a nossa vida? Não. Mas ela vai deixar um sentimento gostoso de dizer assim, pô, eu posso encarar de repente uma situação difícil na minha vida de uma maneira diferente, né? Vamos ver se a gente consegue, ver se vai dar tudo certo aqui, né? Pode apagar a luz ali, a dona. Tá no vídeo. Não tem problema. Problema difícil. É um problema difícil, viu? Aqui. Aí a gente tem o plano B. Plano B, vou ver se ele já não está mais dentro do pendrive. Aí é outro problema difícil. Aqui vai abrir. Depois de 2 meses, Hoje abriu várias vezes. O médico fez um sinal como se fosse uma serra na minha perna. E foi aí que eu entendi que ia ser necessário amputar. E eu perguntei pro médico se ia precisar amputar os meus pés. E na hora ele ficou super preocupado com medo da minha reação. E eu falei pra ele que tava tudo bem, que eu só queria saber se eu podia colocar uma prótese rosa brilhante. E ele não entendeu nada, todo mundo no hospital ficou sem reação. E deram risada. E eles falaram que eu podia colocar a prótese da cor que eu quisesse. E eu falei, então tudo bem, pode amputar. A única coisa que eu quero é ir pra casa, ficar com a minha família. Quando eu acordei, depois de 2 meses, eu não tava enxergando direito. Eu acordei gritando, porque eu não tava enxergando. Eu enxergava bem embaçado. E a minha audição também, as pessoas falavam comigo, eu percebi que eu tava ouvindo bem baixinho, que eu quase não tava escutando o que a pessoa tava falando. E perceberam que eu tive uma hemorragia dentro da vista, né, com a febre alta. E afetou a minha visão, por isso que eu não tava conseguindo enxergar. E a minha audição foi por conta dos remédios muito altos, porque na UTI eu tive 5 paradas cardíacas quando eu tava entubada.
E aí eu tive que tomar noradrenalina, que é um remédio que foi o responsável por necrosar os meus pés e afetar a minha audição. Eu perdi a audição por conta desse remédio. E aí foi um susto na hora, eu fiquei com muito medo de não conseguir recuperar a visão nem a audição. Mas depois de um tempo, graças a Deus, foi voltando. A visão, né? Porque a audição, hoje eu uso aparelho antigo. Eu comecei a fazer uma vaquinha, na verdade, pra conseguir as próteses. Eu fiz até uma rifa com a camisa de São Paulo, que eu sou São Paulina. E eu ganhei uma camisa do ex-goleiro de São Paulo, Sidão. Uma camisa toda autografada pelo time inteiro, pra conseguir fazer a rifa. E aí foi quando uma empresa que eu trabalhei há muitos anos atrás, eu tenho uma amizade com o pessoal lá até hoje, me indicaram pra uma outra empresa que fazia uma campanha com lacres de latinha. Eles me chamaram pra participar dessa campanha, pra conseguir arrecadar o valor das próteses. E então a gente começou a luta com lacres de latinha, começou a correr atrás, porque eu tinha que juntar 12 mil garrafas PET de 2 litros cheias de lacre para conseguir chegar no valor das próteses. E foi quando um conselheiro do São Paulo ficou sabendo da minha história, né, o seu Homero, e ele e a esposa dele, a Vanessa, me levaram para conhecer o Morumbi, que era o meu sonho, e eles me apresentaram para a Conforpés, que é a clínica que eu fiz as minhas próteses. E eles me deram as próteses. E aí, como a gente já estava no final da campanha, a gente já tinha conseguido arrecadar todos aqueles lacres, a gente decidiu doar 140 cadeiras de rodas junto com o pessoal do São Paulo, do Projeto Abraço, que é a empresa que fez a campanha dos lacres. Essa foi logo quando eu peguei a prótese. A primeira foto que eu tirei no espelho. Eu nasci em 1994, né? Então a gente vem tudo calminho, achando que vai dar tudo certo, que tá tudo bem. Aí veio uma bomba atrás da outra. Eu descobri que eu tinha um problema de saúde que não tem cura. Meu pai também tinha, meu irmão também tinha. Depois eu namorava, deu tudo errado, fui traída. Depois eu descobri que eu ia ter que fazer uma cirurgia para retirar o baço. Aí veio a amputação. Perdi a visão, perdi a audição, terminei outro relacionamento. Olha, é uma bomba atrás da outra, mas nada que fez eu desanimar. Continuei aqui firme e forte na luta. E eu tô esperando porque eu sei que vai vir mais bomba pela frente. Eu gosto de pensar que eu tô vivendo por aquelas pessoas que queriam estar aqui e não puderam viver. Um desses motivos é uma menina que também estava na UTI comigo quando eu amputei. E ela tinha a mesma idade que eu, só que ela faleceu. Eu voltei do hospital sempre com essa imagem dela e pensando que eu estaria vivendo por ela, tudo que ela queria viver e ela não conseguiu. E hoje em dia é isso que me motiva. Quando acontece alguma coisa muito difícil, eu sempre penso nas pessoas que queriam ter essa oportunidade. Independente da minha doença, da minha deficiência, eu sei que muitas pessoas dariam tudo para estar no meu lugar hoje em dia. Então, se eu estou passando por algum problema difícil, entenda que tudo na vida tem solução. Eu sempre falo que a única coisa que não tem solução é quando a gente morre, porque aí a gente vai para outro plano. Mas aqui tudo tem solução. Se a gente vai voltando com bom humor, os problemas ficam bem pequenininhos. Bacana, né? E aí a gente termina dizendo assim: amigos, somos espíritas e por isso estamos em uma viagem que, como disse o vídeo da Mábio semana passada, muito interessante. A gente riu bastante com o vídeo, mas tinha uma frase ali fantástica: a viagem para, mas a vida não. Então a gente tem que, com um momento que a gente tenha certeza de que nós vamos passar dessa para uma outra existência, vamos encontrar as pessoas que a gente amou e ama ainda, com ternura, com saudade, mas não mais com sofrimento. Dá uma alegria tão grande saber que, mesmo a menina dizendo que o único problema é a morte. E como para nós não existe morte, sim o desencarne, e o espírito continua no mundo espiritual, estudando, evoluindo. Alguns sim, muitos vão dizer, eu quando morrer não vou direto para o tal, né? Eu vou passar. Todos nós temos contas a acertar. Mas quando a gente sabe que lá no final vai vir o encontro com Jesus, vai vir, nós vamos, isso é uma coisa que é tempo. A gente não vai dar tempo, vai tanto tempo, não tem um tempo estipulado, mas tem a certeza do encontro, tanto com os nossos familiares, com os nossos amigos que já partiram,
E também o encontro com nós mesmos numa outra existência, fazendo tudo melhor para evitar termos tantos problemas difíceis. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus. Eu guardei ele aqui, não é um problema difícil. Tem coisa para falar. Ao terminarmos essa noite com esse belo ensinamento, que realmente faz com que os problemas que a gente tem se tornam tão pequenos perto de coisas tão gratificantes de ver, né? A gente se sente ridículo até por reclamar de coisas tão pequenas que fazem parte do nosso cotidiano. Para terminarmos essa noite, nós vamos fazer uma prece não para pedir. Claro, vamos pensar em todos aqueles que amamos, aqueles que já foram embora, que já voltaram para casa. Mas vamos orar também pelos que estão aqui ao nosso redor, por aqueles que amamos, que queremos bem, que queremos que tenham saúde. E vamos orar também pelos nossos desafetos, para aqueles que não nos querem tão bem, para que eles também fiquem bem e que as energias positivas se multipliquem. Vamos aproveitar a energia da prece para emanar a energia que recebemos hoje. E escolhemos, ao invés de pedir, agradecer por tudo que temos, sendo positivo ou negativo. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade e pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de conhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz, de que nos enriqueces a existência, se bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia hoje e sempre. Que assim seja. Vamos passar agora ao passe, os nossos recepcionistas vão guiá-los, e aqueles que não quiserem o passe, que se sentirem à vontade, não se sintam intimidados em irem para casa.